Estamos celebrando o Domingo da Misericórdia. E nesse momento especial da nossa vida, da nossa história, eu quero propor a você uma meditação. Uma meditação sobre a misericórdia divina que nos toca, que nos acolhe. E para isso, eu trago a vocês essa obra do Rembrandt. É uma obra do século XVII. E essa pintura foi feita já quase no final da sua vida. Diante da dor, da finitude, do sofrimento, ele se pergunta quem é Deus? Qual o sentido da existência? E a sua resposta para essas perguntas é essa linda obra chamada O Regresso do Filho Pródigo. Nesse primeiro momento, eu quero que você observe cada uma dessas figuras. Começando por essas duas figuras que estão quase invisíveis, perdidas na escuridão. Talvez nesse tempo difícil, muitas pessoas se sintam desoladas, solitárias. Talvez muitas pessoas não vejam uma luz no fim do túnel. Talvez estejam como essas duas figuras quase invisíveis nesse quadro. Talvez não encontrem muito sentido na existência. Mas mesmo assim, há uma esperança na misericórdia de Deus. Observe os olhares que se voltam para o centro da obra, para o centro que é esse abraço do Pai misericordioso. Observe essa figura que está de pé. Essa figura retrata o filho mais velho, aquele que não ficou muito contente, muito feliz com a volta do irmão. Podemos falar aqui de um olhar crítico. Ele olha para a cena, mas ao mesmo tempo se mantém distante, indiferente. Ele não abraça o irmão como faz o pai. Talvez o seu olhar seja ainda de julgamento, de indiferença, de frieza. Talvez porque não se deixou tocar por essa misericórdia do Pai. Observe agora a postura do filho, de joelhos, entregue a esse abraço misericordioso do Pai. Um abraço que não julga pelo que o filho fez, mas simplesmente o acolhe. O filho tira a sandália porque se sente em casa diante do pai. Há um gesto de intimidade, tirar a sandália para mostrar o quanto ele se sente abandonado e em casa diante do pai. E o pai simplesmente o acolhe, o abraça e o toca com suas mãos. Há um detalhe nessas mãos que acolhem. O autor quis retratar, segundo as pesquisas, que existe a mão do Pai misericordioso, mas existe também a mão misericordiosa de uma mãe que acolhe. Por isso, uma mão mais firme, mais grossa, e a outra mão mais delicada, mais suave. Mas as duas estão prontas para acolher. O que essa imagem fala para você?
nesse momento da sua vida, da sua história. O que essa imagem representa para você? Você realmente se sente acolhido e acolhida por Deus, por esse amor misericordioso? Não importa os nossos pecados, nossas feridas, nossos medos, Deus nos acolhe por inteiro, com tudo que temos, com tudo que somos. Para isso nós precisamos nos entregar, como fez esse filho que cometeu tantos erros. É preciso se perdoar para deixar-se tocar por essas mãos misericordiosas de Deus. E eu quero agora compartilhar com você um trecho de uma obra que foi escrita diante desse quadro, que é esse livro, O Regresso do Filho Pródigo, de Henry Nouwen. Esse autor, ele passou vários dias diante dessa obra, diante da obra original, para escrever esse livro. E ele fala desse pai de maneira muito bonita e muito profunda. E eu quero compartilhar com você essa experiência do Henry Nouwen. O título é A Paternidade Misericordiosa. Ele diz: a figura do pai e do filho pródigo, pintado por Rembrandt, ajuda-me a compreender que já não preciso de me manter à distância, invocando a minha condição de filho. Tendo-a vivido plenamente, chegou a hora de derrubar todas as barreiras e de descobrir que o que realmente desejo é transformar-me no ancião que tenho na minha frente. Não posso ficar sempre criança. Não posso continuar a desculpar-me com meu pai. Tenho que me atrever a erguer as mãos num gesto de louvor e receber os meus filhos com compaixão, sem ter em conta os pensamentos ou sentimentos que possam ter a meu respeito. Preciso de descobrir agora o que realmente significa ser Pai misericordioso, pois tal como exprimem a parábola e o quadro de Rembrandt, é este o fim último da minha vida espiritual. Em primeiro lugar, hei de ter em conta o contexto em que Jesus contou a história do homem que tinha 2 filhos. Lucas escreve: aproximavam-se dele todos os publicanos e pecadores para o ouvirem, e os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: este acolhe os pecadores e come com eles. Puseram em questão a sua legitimidade de mestre, criticando a familiaridade que mantinha com os pecadores. Como resposta, Jesus conta-lhes a parábola da ovelha extraviada, da moeda perdida e do filho pródigo. Jesus explica que o Deus de quem fala é um Deus de misericórdia, que dá as boas-vindas e acolhe, encantado, os pecadores arrependidos. Assim, relacionar-se e comer com pessoas de má reputação não contradiz os seus ensinamentos sobre Deus. Pelo contrário, prova que os seus ensinamentos podem ser praticados na vida cotidiana. Se Deus perdoa aos pecadores, então aqueles que têm fé deveriam fazer o mesmo.
Se Deus recebe os pecadores em casa, então aqueles que confiam em Deus também deveriam fazê-lo. Se Deus é misericordioso, então os que amam a Deus deveriam ser misericordiosos. O Deus que Jesus anuncia e em nome de quem atua é o Deus da misericórdia. O Deus que se propõe como exemplo e modelo do comportamento humano. Por fim, converter-se no Pai Celestial não é apenas um aspecto importante dos ensinamentos de Jesus. É praticamente o núcleo de sua mensagem. É óbvio que as palavras radicais de Jesus e a aparente impossibilidade das suas exigências são parte integrante do chamamento geral. E convertermos-nos e a sermos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Olhando então para esse quadro, o grande chamado que Deus nos faz é deixarmos de sermos aquele irmão mais velho, frio, indiferente, invejoso, para sermos o Pai misericordioso que acolhe. Para deixarmos de ser aquela criança ferida e mimada, sempre dependente, para sermos aquele Pai livre do julgamento, da crítica, aquele Pai cheio de compaixão que acolhe a todos que dele se aproximam. Que o nosso caminho espiritual seja baseado nessa busca por sermos verdadeiros instrumentos de amor, de misericórdia e de compaixão.